Olá, pessoal, galera do nono ano. Eu sou o professor Vitor, de matemática, da Escola Municipal Miguel Ramalho Novo, já me conhece. Vamos hoje falar ou dar mais algumas dicas de resolução do material de complementação escolar desta semana, tá? Vamos aqui. A número 1, ele diz que os professores de uma escola fizeram um levantamento dos alunos que disseram não ter tido dificuldades em realizar as atividades propostas no material complementar disponibilizado no aplicativo da SME no último mês. Então, aqui mostra um gráfico onde nós temos no eixo Y o quantitativo de alunos e no eixo X o ano de escolaridade. E aí você tem as barrinhas indicando aqui a quantidade de alunos do sexto ano, do sétimo ano, do oitavo ano e do nono ano. Então, logo mais ao lado, nós temos uma tabela em que ele diz, alunos que não apresentaram dificuldades nas atividades. E a porcentagem do sexto ano foram 40%, do sétimo ano 50%, do oitavo ano 30% e do nono ano 20%. A número 1, ele pede, responda de acordo com o gráfico e a tabela. Quantos alunos de cada ano não apresentaram dificuldades em realizar as atividades? Então, por exemplo, no sexto ano, foram 40% desses 50 alunos. Então, 40% de 50 é 40 vezes 50, tudo isso dividido por 100, que vai dar o resultado de 20. Isso você vai fazer de maneira muito parecida, respeitando os valores dados aqui em cada tabela, na tabela em cada ano, e nesse gráfico aqui, isso para o sétimo, para o oitavo e para o nono. E, em seguida, responder a parte 2 da pergunta. Qual ano de escolaridade apresentou menos dificuldades em realizar as atividades? Tudo bem? Vamos ao próximo. Na número 2, ele diz, na reta numérica, vemos 4 números assinalados por letras. Então, nós temos aqui a reta toda ela tracejada, numerada, né? Aqui é o 1, aqui é o 2. Então, entre 1 e 2 existem alguns decimais, né? E entre o 2 e o 3, alguns decimais. E nós temos aqui um número sendo representado pela letra K, que ocupa essa posição, mais longe do 1 e mais perto do 2, o W, o Y e o Z, bem próximo aqui do 3. A pergunta é a seguinte, qual delas indica o número mais próximo da raiz de 6? Bem, nós sabemos que a raiz de 6 não é um valor exato. O 6 ele não é um número quadrado perfeito, né? O primeiro quadrado perfeito que a gente consegue extrair a raiz quadrada, portanto, esses são os números quadrados perfeitos que têm raiz quadrada exata. Temos o 1, cuja raiz quadrada é o próprio 1. Depois o 4, cuja raiz quadrada é 2. Né? Então, a raiz quadrada do número 4 dá 2. O próximo quadrado perfeito é o 9, onde a raiz quadrada do 9 dá 3. Bem, a raiz quadrada de 6, ela está mais perto da raiz quadrada do 4 do que da raiz quadrada do 9. Então, como a raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada do 9 é 3, a raiz quadrada do 6 ela está mais próxima, o resultado dela, do 2 do que do 3, né? Então, é 2, alguma coisa. Então, você vai procurar aqui entre essas letras, que estão entre 2 e 3, o W, o Y e Z, e ver quem é que está mais próximo do 2. Ficou mais fácil, né? Essa é o que vai responder a questão. Na 3, Maria Eduarda foi ao posto de combustível e pediu para completar o tanque de sua moto. Ao final do abastecimento, a bomba marcou o valor a ser pago e a quantidade de litros que foram colocados no tanque de sua moto. Então, aqui está a tabelinha, total a pagar e a quantidade de litros que ela colocou na moto. Pergunta da letra A. Quanto Maria Eduarda pagou por cada litro de combustível? Bem, se ela gastou R$ 54,00 para colocar 10 litros de combustível, significa que em cada litro, para eu descobrir, eu tenho que fazer essa divisão. 54 dividido por 10. O resultado é a resposta. Quanto Maria Eduarda pagaria por 12 litros? Bem, se aqui na letra A eu achei o valor de cada litro, basta multiplicar por 12 para encontrar
o valor total que ela deve pagar para colocar 12 litros de combustível. Bem? Número 4. Número 4, nós vamos relembrar daquelas propriedades de potência, né? Na letra A, nós temos aqui, ó, divisão de duas potências com a mesma base. Já sabe, você já deve lembrar, saber o que deve fazer. Ou seja, dividir a divisão de potência de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes. Mesma coisa aqui na letra D. Tá vendo? É a mesma propriedade da letra A. Então, repete a base e diminui, subtrai os expoentes. Na letra B, nós temos multiplicação de duas potências com a mesma base. Nós devemos agora repetir a base, que é o 3, e somar os expoentes, 0 e 2. Na letra E, vamos nessa ordem aqui, de baixo. Nós temos uma potência de potência, ou seja, uma potência, 2 elevado ao cubo, elevada a um expoente, elevado a 2. A gente deve repetir a base, que é o 2, e multiplicar os expoentes. Letra C. Temos um produto, todo ele elevado a um expoente. No caso aqui é o 2. Então, a gente eleva cada um dos fatores a esse expoente. Então, fica o 3 elevado a 2 vezes o 5 elevado a 2. E, por último, a letra F tem duas propriedadezinhas aqui para serem aplicadas. Primeiro, a potência de potência, que nós vimos aqui na letra E, então, de maneira muito parecida. E depois a divisão. Aqui você vai encontrar uma única potência, né? Onde eu estou circulando aqui. E depois, essa potência vai ter base 7, e que está sendo dividida por uma outra potência de base 7. Ou seja, você vai repetir a base e diminuir, subtrair os expoentes. Número 5. Qual é o ponto da reta numérica abaixo que representa a fração 14 dividido por 4, ou 14 quartos? Então, como eu já disse, você vai dividir 14 por 4 e ver qual é o decimal que nós vamos encontrar. Ah, é um número entre 0 e 1? Entre 1 e 2? Se for entre 1 e 2, é a B. Se for entre 2 e 3, você marca C. Se for entre 3 e 4, é a D. Essa daqui é fácil, você consegue fazer essa divisão. Né? O 14 dividido por 4. Lembrando que vai dar um número decimal. Vamos a 6. Observe a planta ao lado e responda. Os consultórios A e C são quadrados. Então, nós vamos ver aqui, são uma planta, provavelmente de alguns consultórios, né, de um prédio comercial, onde nós temos o consultório A com 16 metros quadrados. Então, isso aqui é um quadrado, como ele disse aqui, e que tem área de 16 metros quadrados. Na letra A, ele pergunta qual a medida do lado do consultório. Então, nós temos que ver qual é o número que elevado a 2, que elevado ao quadrado, portanto, dá 16. Você sabe dessa, né? O número que elevado ao quadrado dá 16 vai ser exatamente o valor desses pedacinhos aqui, né? Dos lados do quadrado. Depois, qual a medida do lado do consultório C? Então, de modo muito parecido. Aqui na letra, no consultório C, você tem área de 25 metros quadrados. Então, você deve pensar qual o número que é ao quadrado, ou seja, que número que multiplicado por ele mesmo dá 25. É fácil também, você vai conseguir. Então, esse número é o valor desse lado, desse lado, desse lado e desse lado. Por quê? Porque aqui também é um quadrado e você lembra que o quadrado tem todos os lados com a mesma medida. Tá certo? Bem, feito isso, a gente responde as outras. Quais são as dimensões do consultório B? Ou seja, qual é a largura aqui, ó, e o comprimento? Esse pedaço é o mesmo do lado do consultório A. Você calculou na letra A. E esse pedacinho aqui, o comprimento, é o mesmo valor do lado desse consultório, que você calculou na letra B. Então, essas são as dimensões do consultório B. E qual é a área? Bem, como isso aqui, na verdade, não é um quadrado, né? Porque A e C é quadrado, vai ser um retângulo, você deve multiplicar, fazer o produto dessas dimensões.
E na letra E, ele pergunta qual consultório tem o maior perímetro. Importante lembrar, perímetro é a soma de todos os lados. Você vai somar os 4 lados desse consultório, vai achar um valor. Os 4 lados desse consultório, lembrando que esse lado tem a mesma medida desse, esse de cima, mesma medida desse de baixo. Somando esses 4, você encontra o perímetro do consultório B. Em seguida, somar os lados do consultório C e encontrar o seu perímetro. Terminado isso, você vai comparar qual é o consultório que tem maior perímetro. Bem? Vamos ao próximo. Número 7. Identifique cada número abaixo em racional ou irracional. Aqui vai uma dica muito importante. Os números irracionais são as dízimas. Dízimas são aqueles números que não têm fim, números decimais, né, que depois tem aqueles 3 pontinhos, representam uma dízima, e que não tem fim, perdão, que não tem parte periódica, que não tem parte que se repete, né? Só corrigindo aqui, toda dízima não tem fim, é um número infinito. Então, é representada por aqueles 3 pontinhos, por exemplo, aqui, aqui e aqui. Então, isso aqui são dízimas. Agora, essas dízimas, elas vão ser periódicas quando tem um número que se repete com periodicidade. Veja, vou te dar um exemplo da letra B. O 4, 4, 4 se repete com periodicidade. Então, essa letra B é uma dízima periódica. A letra F também vai ser. O 12, 12, 12 vai se repetindo com periodicidade. Agora, aqui na letra C, nós não temos um número que se repete com periodicidade, né? Primeiro vem o 9, depois o 0, o 5, o 6, 7, ou seja, a gente não sabe qual é o próximo número que vem depois do 1. Então, essa dízima aqui, ela não é periódica, é uma dízima não periódica, portanto, é um irracional. E você vai procurar aqui, dentre os números, qual é a que tem uma raiz, perdão, qual é a raiz quadrada que não tem um valor exato, né? Então, por exemplo, essa raiz aqui tem um valor exato? Basta fazer a fatoração do 256 ou procurar um número que vezes ele mesmo dê 256. E o 32, será que tem um número que vezes ele mesmo dá 32? Então, resumindo, os números irracionais são as dízimas não periódicas, tá? Aqueles números que não têm fim e que também não têm um número que se repetem com periodicidade. E os radicais não exatos. Esses são os irracionais. Todos os outros serão racionais. E ainda na 7 ele pergunta quais desses são reais. Bem, todos os racionais e todos os irracionais são reais. Ficou fácil agora, né? Número 8. Os polígonos abaixo são semelhantes. O que significa dizer, olha, tá vendo esse primeiro aqui, esse, na verdade é o segundo aqui na ordem, mas o menorzinho desse polígono e um outro maior? Eu posso dizer que esse polígono maior é a ampliação desse menorzinho. Por quê? Porque eles são semelhantes. Então, quer dizer que um aumentou, esse daqui aumentou em relação ao outro proporcionalmente, cada um dos seus lados. Então, nós temos que montar, para responder as perguntas que estão aqui, na A, B, C, D e E, uma proporção, uma razão, assim, ó, o x está para 2,8, assim como 3,6 está para 2,4. Com essa proporção, você já vai encontrar o valor de x. E você pode continuar com outras proporções, assim como o 6 está para y, assim como o 9 está para z. E aí você vai achando os valores de x, y e z. Feito isso, ele pede o perímetro dos polígonos. Então, você vai somar, vai dar o perímetro desse menorzinho, somar todos os lados e o perímetro do maior. Depois, a razão entre esses perímetros. Razão é a divisão. Você vai fazer a divisão de um perímetro pelo outro. Número 9. Gustavo comprou um porta-retrato para colocar a ampliação de uma fotografia de suas 2 filhas.
A fotografia original era um retângulo com 12 centímetros por 6 centímetros. Então, 12 aqui de altura por 6 de largura. A ampliação foi feita em 50%. 50% você já sabe que é metade, né? Quais são as dimensões da foto ampliada? Então, basta você pensar. 12 aumentou a metade. Qual é a metade de 12? É 6. Então, esse 12 foi aumentado de 6 unidades. E esse 6 também foi aumentado da sua metade. Metade de 6 é 3. Então, o 6 foi aumentado de 3 unidades. Quanto que ficou, ou quanto que é o valor de cada dimensão, nova dimensão da fotografia ampliada. Número 10. Observe as figuras a seguir. Então, nós temos aqui uma malha quadriculada com algumas figuras, alguns polígonos aqui, retângulos, né? A, B e C. Pergunta da letra A é: os retângulos A e B são semelhantes? Ou seja, um é ampliação do outro em medidas proporcionais? Vamos ver. Olha, a altura desse retângulo A é de 2 quadradinhos, de 2 unidades. A altura do retângulo B é de 4 unidades, são 4 quadradinhos. Então, do 2 foi para o 4, ou seja, multiplicou por 2. A largura desse retângulo é de 3 quadradinhos, 3 unidades. Do B é de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, de 3 para 6 também multiplicou por 2. Portanto, sim, são semelhantes. Agora, A e C são semelhantes? Tire suas conclusões de acordo com o que a gente fez agora. Ó. Vai olhar a altura dele e a altura dele. Daqui do A para o C, multiplicou por quanto? A base ou a largura, daqui para cá, do A para o C, multiplicou pelo mesmo número? Então, para que eles sejam semelhantes, eles devem manter essa proporcionalidade. Ou seja, se a altura multiplicou por um número, a largura tem que multiplicar pelo mesmo número para que seja feita uma ampliação e que os retângulos sejam semelhantes. Bem, espero que você tenha entendido, espero que você esteja estudando. É claro que as dificuldades, vocês têm um canal lá no nosso Teams, né? Microsoft Teams, disponibilizado pela SME, que você pode mandar as dúvidas lá para o seu professor e, no caso, para cada escola tem um grupo desse, né, do Teams, Microsoft Teams, e você pode entrar em contato com o seu professor. Claro que esperamos que em breve estejamos juntos e possamos compartilhar das aulas presenciais. Bom, fica com Deus. Um grande abraço a todos.